Fala, família da fé! Lolo na mesa. De novo. Uhul! Voltei. E vamos lá para mais um episódio do Palavra Cast. E antes de começar, né, gente? Claro, curtir, compartilhar, comentar, que vocês ajudam muito a gente, tá bom? E esse ano tá acabando, né? Sim, passou rápido, né? Passou demais. E a gente tava contando aqui quantos episódios faltam, gente. Então, assim, tá acabando. Tá. Vamos entrar de férias. Mas tem muita coisa pra rolar por aí, né, Lolo? É, novidade aí chegando. Né? Estamos programando muita coisa legal. Isso aí. E hoje estamos Então com... vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje, a pastora Olá. Josi. Um prazer ter você aqui com a gente. Ela é esposa do pastor Josenias, que já esteve aqui conosco, mãe de 2 meninas, empreendedora, né? Deixa ela falar um pouquinho aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Né? A gente tá sempre fica nervoso, todo mundo fala a mesma coisa, mas é assim mesmo. Mas então, sou empreendedora sim, pastora, mãe, multifuncional, impressora multifuncional. Equilibrando vários pratinhos, né? Muita coisa, mas muito feliz, né, de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço. E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Eu sei que vai ser muito bacana, muito divertido, Com certeza. né, e edificante também. Penso que vai ser assim. Amém. Com certeza, amém. Queremos assim também. Então, né, vamos começar, né, do começo. Onde você nasceu? Então, gente, eu nasci lá em Itarana. Itarana é interior do estado, depois de Santa Teresa. Então, eu nasci lá. Nossa, né? que diferente. Na Terra Fria, né? Que eles falam, na Terra Fria. Meus pais, eles trabalhavam na colheita de café e a gente cresceu lá. Aí, eu vim pra cá com 6 anos de idade. Foi em 89 que nós viemos pra cá. E foi uma maneira muito assim... Eu tinha que vir mesmo, né? Papai a vida toda lá, ela também. Mas um advogado que tinha um sítio lá, que conhecia um cara que tinha um sítio aqui, quis nos trazer para cá. Esse cara que tinha esse sítio era até um jornalista da Rede Gazeta na época, um cara muito influente, muita gente boa. E aí queria indicação de pessoas para tomar conta do sítio dele aqui. Foi aí que esse cara, que era amigo dele, indicou a gente. E a gente veio de lá para cá, ver que mudança, né? Da montanha para a praia. E assim, papai não queria vir, mas a mamãe quis vir, eles ficaram, e aí construíram, né, a casa deles aí, a residência, e estamos aí, desde 89 que a gente está aqui, em Aracruz. Caramba. Estamos aqui nesse lugar. E foi propósito de Deus mesmo nos trazer para cá, porque se a gente tivesse ficado lá, nem sei o que seria de nós, né? Então, o Senhor, Ele tem lá todas as suas maneiras de trabalhar. Que legal. E sua família é cristã? Você nasceu num lar evangélico? Não, minha família são cristãos, mas são católicos, né? Não são evangélicos. São cristãos, mas são evangélicos. E eram muitos, assim, agora aos poucos alguns têm se convertido ao Senhor Jesus, mas na época que a gente se converteu, nós não éramos, éramos católicos, e com 7 anos de idade eu me converti fui primeiro, através de um trabalho de uma irmã que vinha da Igreja Batista lá de Mata da Praia em Vitória, a irmã Selma Barbosa Vettler, que é a minha mãe na fé. Eu tenho muito orgulho de ter sido ganha por Jesus por ela, porque ela vinha mais um grupo de irmãs fazer um trabalho debaixo de um pé de manga, porque não tínhamos espaço na época lá. Era em Itaparica, eu morava em Itaparica, ali perto de Santa Cruz, e elas vinham fazer esse trabalho. Que legal. Então, elas passavam nas escolas falando que ia fazer palestra e tal, e a gente foi. E assim, meu primeiro contato com o evangelho foi com ela, com essas irmãs. E aí, eu me converti com 7 anos de idade, não me lembro o dia, porque era muito criança, mas eu me lembro que foi por a palavra das dracmas perdidas. Eu lembro que foi nessa parábola contada ali por elas que eu me converti ao Senhor Jesus. Nossa, e pra você lembrar, assim, deve ter sido algo bem marcante, né? E tipo assim, eram muitas crianças. Daquela época, eu sou uma das poucas que ainda permaneceram firmes e que, de fato, seguiam um chamado ministerial ali através daquele trabalho. Uau. Mas muitas crianças ouviram da palavra, sei de algumas que ainda permanecem no caminho. Então, assim, ela sempre fala, minha filha, investe no trabalho com criança, porque você é fruto desse trabalho. Então, assim, a minha família foi transformada mesmo através desse trabalho, que eu conheci Jesus. E, assim, e ela me levava em casa para conhecer os meus pais, para saber que ela queria chegar nos meus pais também. Né? E, assim, foi maravilhoso, porque meu pai, assim, ele saiu do alcoolismo, né? A gente teve uma vida muito difícil financeiramente falando, por conta do alcoolismo também. E, assim... A gente foi tirado desse estádio mesmo, porque assim, as pessoas nos olhavam e falavam assim, o que vai ser dessa menina, meu Deus, o que vai ser dessa família, porque o negócio era feio. Mas assim, eu falo, Jesus, ele é aquele que liberta, salva e transforma mesmo. Uau. Né?
E tão pequenininha já teve essa mudança. Que legal. E aí nunca mais parei, né? Com 9 anos eu já tava encabeçando o Ministério de Música da igreja, porque não tinha ninguém. Aí depois foi infantil. Nossa, então novinha você já começou atuando nos ministérios. Aí depois foi infantil. Era ministério de dança, tudo que tinha pra fazer na igreja a gente fazia. E você sempre, assim, já gostava, assim, da música, de cantar? Ou foi algo que você foi descobrindo depois de entrar no ministério? Então, fui descobrindo, porque eu nem sabia que eu sabia cantar. Aí, tipo, sabe aquela coisa, não tem ninguém, puxa aí, o louvor, eu ficava com uma vergonha. Aí depois, aos poucos, não. Aí fui me apaixonando mesmo pela música e aí... Mas você nunca fez aula? Já foi algo... nunca fiz aula, não. Uma época eu comecei a fazer, acho que fiz 1 mês, 2 meses, aí parei, porque não, nem lembro. Não sei se o professor foi embora, alguma coisa assim. Mas especializar nisso mesmo, nunca. Foi um dom mesmo. Natural. Verdade. Uau, que legal. E onde entrou Josenias nessa história? Ele contou, né, há pouco como que vocês conheceram, mas conta pra gente, como é que foi? Menina, então, a gente se conheceu, a gente tinha 16 anos. Foi na escola, né, que a gente se conheceu. E aí foi numa situação muito engraçada, até porque eu tinha ido tirar meu título de eleitor, eu estudava na parte da tarde, e aí quando eu voltei, eu fui para a escola para poder ir embora com a minha mãe, porque ela estudava na educação de adultos à noite. E aí quando eu fui entrando pelo portão da escola, ele estudava à noite também, porque era o ensino médio, mas eles já eram mais adultos, estudava à noite. E eu passando, ele me viu e perguntou falou, nossa, que menina, não sei o que. Ele, sai fora, cara, que aquela ali, ela é muito difícil e complicado, deixa essa menina quieta, porque ela dá corte de todo mundo. Ele, não, é dessas que eu gosto. Típico Josenias, né? Aí tá. Aí a gente fui pra biblioteca, ele desceu pra biblioteca, como ele contou, porque tinha aprontado, né? Foi pra biblioteca e lá a gente começou a conversar e ele foi chavecando, né? Papudo. Porque aí eu... querendo alguma coisa, eu falei, sai fora, não tô afim, terminei um relacionamento em pouco tempo, e tal, e tal. Não, mas eu sou diferente, que não sei o quê. Aí, assim, a gente se conheceu, e ele foi continuando me conquistando, porque eu não queria mesmo. Aí, depois, acabou que teve um dia que ele mandou flores, chocolate, aí derreteu meu coração. Conseguiu. E aí, a gente começou a conversar, começamos a namorar, e... até hoje, né? Desde os 16 anos juntos. A persistência ganha. Ganhou. Ele falou que ia casar, né? Ia namorar. A palavra teve poder. E ele é raçudo. Aí, com 21 anos, a gente casou. Demorou um pouquinho, né? Mas, assim... também eram muito novos, né? Sim. Muito novo também. E aí, mas aí com 21 anos a gente decidiu, e foi assim, pela fé, porque já tava também passando demais, dos 16 até os 21, muito tempo, crente namorando demais, não pode. Aí a gente deu um passo de fé e tudo que a gente precisou foi chegando. Não era do master, do melhor não, mas assim, a provisão pra casa chegou, os móveis chegou, da festa, tudo. Então assim, a gente fala pra quem quer casar hoje, os meninos ficam assim, pastor, o quê? Querido, quer? Dá um passo de fé, que o Senhor faz a parte dele. Você dá o seu passo de fé, o Senhor libera. E tem sido assim, com muitos testemunhos que a gente tem ouvido dos jovens. A gente agora. Mesmo, eu e Thales, a gente é a prova disso. Quando a gente conversou no retiro, você falou comigo, lá, marca a data. Aí a gente nem lembrava disso. Você contou a experiência que vocês tiveram, aí eu contei pra Thales depois, e aí Josenias, eu acho que depois encontrou Thales e falou a mesma coisa. E foi, já gera uma confiança e a gente vai, vamos embora. E é assim mesmo, e foi. Gente. Não é sobrenatural. E Nini também tá falando que tá sendo assim com ela também. E acontece, é de verdade. Viu, Lulu? Quando Tô chegar... aprendendo. Que legal. Sim. E como é que foi, assim, essa coisa de você trabalhar? Você trabalhava fora? Esse negócio de você chegar a ter sua empresa mesmo, né? Querer trabalhar em casa. Então, eu trabalhei fora a vida inteira. Eu comecei a trabalhar desde os 14 anos, vendendo de porta a porta, na verdade, né? Então, assim, aí depois eu fui pra CLT, carteira assinada e tal. Em 2008 foi o meu último trabalho. E casou por quê? Na época, foi em 2008 que eu descobri que eu tinha problema de coração. E aí, o primeiro contato do médico, você não pode trabalhar, você não pode, parecia que eu era uma inválida. E aí depois também eu já falei, quer saber, eu vou cuidar da minha saúde. E aí falei, eu preciso fazer alguma coisa. Procurava também as coisas para comprar, não achava quem vendesse. Falei, cara, eu vou procurar saber e vou vender esse negócio. Aí que eu comecei a vender o que eu vendo hoje, né? E fiquei em casa, nunca mais voltei pro campo de trabalho, porque depois tive filho. José, você não vai deixar as meninas com qualquer um, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí fui trabalhando em casa e aí fiquei, nunca mais parei. Autônoma e faz seu horário.
Claro. Melhor Ótimo. coisa, Bom. né? É bom, né? Por um Ganha lado é muito bom. não, mas também você, É. assim, evita muitos transtornos também que você tem fora de Sim, casa. É verdade. Então, se você for equilibrar, igual já pensei em retornar várias vezes, há alguns anos, uns 3 anos atrás, eu acho. Só que botar no ponto do lápis, babá, ou alguém pra cuidar da minha casa, não, ia dar no mesmo. Verdade. É verdade. Entendeu? Você acaba ficando Então, com. E outra coisa, você cuidar dos seus filhos é outra coisa. Você outra cuidando da sua coisa. casa é outra coisa. Então, assim, é melhor, É né? melhor. E como é que foi essa coisa do coração? Como é que foi isso pra você, assim? Você descobriu do nada? Ou... Foi do nada mesmo, porque Aham. teve um dia que eu tava deitada, eu deitei no Josenis e eu ouvi o batimento dele e coloquei a mão no meu peito pra ver o batimento. Eu achei o meu batimento estranho. Aí eu falei, caraca, vamos no cardiologista? Ele, vão. Eu falei, até porque o pai dele na época tinha problema de coração. Eu falei, vai que você tem, né? Aí chegou lá. Você achou que era com ele, né? Aham. Quando chegamos no médico, aí o médico examinou ele, tudo bem, ok. Aí quando foi me examinar, ficou, ué, não sei o que, todo apreensivo. Eu falei, gente, o que foi, doutor? Fala. Ele, você já teve febre reumática? Eu falei, não. Até então eu não sabia o que era febre reumática, né? Eu falei, não, que eu saiba não. Porque você tem um sopro no coração, tem uma válvula espessada que é diminuída. Eu falei, não. Aí eu falei, o que é febre reumática? Ele falou, não, é uma infecção na garganta, mal cuidada, que se você não trata bem, vai para a corrente sanguínea. Alguns casos lesiona o cérebro, alguns casos lesiona o coração. No seu caso, foi o coração. Eu falei, tá, então se for isso, eu tive sim. Em 10, 11 anos eu fiquei muito mal. Que é uma doença, inclusive, que é muito, dói demais, assim, as articulações incham, travam. Assim, eu fiquei sem andar, você vê a gravidade, né? Então, Nossa. quando, só infecção de garganta, não, trata direitinho, porque o negócio é sério. Né? Às vezes a gente não toma toda a cartela de antibiótico, porque, não, é assim mesmo, não, tem que tratar. E foi por causa disso que lesionou essa válvula. E aí descobrimos, assim, do nada mesmo, fui por ir, e foi bom, porque eu descobri antes de engravidar, e se eu não tivesse descoberto, né, sei lá, poderia ter dado algum problema acontecido alguma pior. coisa, né? Sim. E como é que foi? Você teve que fazer um tratamento? Fiz, na época eu fiz, que era, naquela época, a chamada profilaxia, 21 em 21 dias, a bezetacil. Nossa. Nossa, e é dolorido. Mas cada médico tem um protocolo. Aí eu mudei de médico e falei assim, Josi, você não precisa de ficar tomando a bezetacil, não. Daqui pra frente, os cuidados infecção na garganta, antibiótico, não deixa avançar, limpeza, até uma limpeza dentária, você tem que tomar um antibiótico antes, porque como sangra, né, é perigoso. E assim, o tratamento foi esse. Aí depois de que eu tive Lara, né, eu tive que fazer a abertura de válvula, fiz a aberturinha de válvula, e hoje eu vivo bem, faço atividade física, eu tenho a vida normal. Tipo assim, também é muito daqui. Se você carrega que você é um doente, que você não pode, você vai ficar prostrado. Agora, se você tem a mentalidade que isso não vai te dominar, que você de fato é curado, você vai andar nessa palavra que você é curado. Não, lógico, claro que eu não vou extrapolar, eu sei meu limite, eu não sou louca. Igual, teve jogos do estúdio, né, que eu faço lá. Fui, beleza, eu tava ali tranquila. Agora, se eu sentisse meu limite, eu já ia falar, o treinador, não vou conseguir. E ele de boa, ele já sabe da minha história. Não, Josi, fica de stand-by. Mas assim, eu sei do meu limite, eu sei onde eu posso ir. Então, assim, eu sempre quero avançar esses meus limites. Mas quando chega aquela linha que eu sei que eu não consigo, eu recuo. Mas quanto eu posso avançar, eu avanço. Subir o Monte Serra com louvor, tranquilaça. E é uma... mostrar pra envergonhar o inimigo. Exatamente. Mas é isso aí. É por aí. Pra mostrar aqui, quem manda aqui sou eu, né? Você não. Isso aí. É por aí. Que legal. Mas tá certo mesmo. Isso que você falou é importante, né? Quando começa aqui, na verdade, né? Isso aí. E aí a pessoa pode piorar pela cabeça, não é nem pelo que tem. Verdade. E como que foi Lara na sua vida? Então, Lara foi um presentão de Deus, né? Porque um dos casos que o médico falou é que eu não podia engravidar. No ato da consulta, ele falou assim, e eu já tava, eu não queria ter filho, gente, assim, até os 24 eu não queria. Aí, de verdade, porque eu fico zoando Laís, é isso. Teve um dia que eu acordei, eu falei, caraca, tá tão sem graça essa casa, eu quero ter um filho. Foi desse jeito, sabe, brotou aquele desejo. Aí eu falei, pronto. E já tinha brotado esse desejo. Aí o médico vem e fala que eu não podia ter filho. Ali meu mundo caiu, no chão abriu. Assim, eu fiquei muito arrasada e muito triste. Mas aí logo chegou a palavra rema. Não, você é curado, você é sarado, não existe uma palavra. E eu peguei, me agarrei nisso. E quando eu engravidei de Lara, foi uma alegria, assim, geral. A igreja vibrou, todo mundo vibrou, a família e tudo.
Lógico que existia todo um cuidado, sim. Mas, assim, todo cuidado que precisava ser tomado, eu tomei. E vou te falar, foi uma gravidez muito bem sucedida. Uhum. Não chegou a ser uma gravidez de risco, de você que ficar... Foi de alto risco. As minhas gravidezes, todas elas foram consideradas de alto risco, porém, eu não sofri nada nessas gravidezes. Entendi. O ruim de Lara é que na época eu tomava medicação, então ela não desenvolveu muito. Ela nasceu com baixíssimo peso. E teve uma vez que deu uma descompensação, foi no 6º mês de gestação. Eu tive que dar uma paradinha, uma segurada, mas foi só também. O parto foi tranquilo, tudo tranquilo. Porque, assim, às vezes tem mães que não tem nada, e às vezes o neném nasce precoce, tem aquilo, alguma coisa ou outra. Então, assim, olhando por esse ponto, foi gravidez saudável. Então foi programadinho, tudo foi, certo. Tudo certinho. E depois que você se torna mãe, muda tudo, né, Josi? Muda tudo. Nossa. Sim, muda. E muito louco, porque igual você falou, sua gravidez foi tranquila. Eu passei muito mal e eu já joguei minha expectativa lá embaixo. Falei, cara, vai ser daqui... Se minha gestação tá sendo ruim, vai ser tudo ruim. Eu achei que a amamentação ia ser horrível. Eu achei que ia ficar vários dias sem dormir. Eu já joguei, assim, tudo lá pra baixo. Não tava com expectativa de nada. Ainda mais que a gente também tinha recebido um laudo médico que eu não poderia ter filho. A gente decidiu, a gente também teve esse start de falar, vamos ter um bebê, né, amor? Foi do nada também. A gente acordou, vamos. Aí, quando eu fui fazer os exames pra ver se tava tudo certo, descobri que não ia poder ter. Tanto que depois eu tinha que fazer exame de sangue. Quem disse que eu conseguia? A pessoa acabou de falar que eu não posso ter filho, aí vão tirar o sangue agora. Não achava veia, me furaram todinha. Eu já tava branca. E não consegui. Mas aí, assim, foi coisa de semanas depois de receber essa notícia, eu tava grávida. Olha só. Não deu nem tempo de reagir. Foi assim. Porque falaram que talvez podia ser anticoncepcional e tal. Então a gente parou com tudo. Eu engravidei. Pronto. Muito louco. Sim. E depois que eu coloquei, assim, teve gestação, foi bem complicado e tudo mais. Mas, tipo, depois que nasce, a gente... Não sei como é que foi com você, mas comigo teve um momento exato, não foi na gestação, foi um momento exato que eu olhei pro Theo e virou uma chave. Parece que é seu ali, que você entende naquele momento. Vira. Não é? É muito louco, assim. Lógico, a gente ama desde o ventre, né? Uhum. Só que é quando você se dá conta que, tipo assim, caraca, é pra vida toda. Uhum. E o amor de um filho, ele é impressionante. Ele aumenta a cada dia que passa, aumenta mais. Igual a gente fala assim, o neném nasceu, nem graça que a gente não foi assim, não. Foi... E até porque eu tava meio grogue também, né? A criança nasceu, foi a anestesia geral. Aí eu fiquei, legal. Eu nem fiquei com ela a primeira noite, eu fui pra UTI, ela foi pro outro quarto. Então não teve aquele tempo de chorar. Eu não vi nascer, porque eu tava dopada, né? Desligada lá. Não vi nascer, não tem aquela coisa toda, né? Cinematográfica, a mãe chorando, eu não vi nascer. Não tive isso. Mas, de fato, quando você chega em casa, você vê o quartinho, vê as coisas e faz, é uma satisfação. Realmente, você fala, meu Deus, que coisa gostosa. Um pedacinho seu, de outra pessoa que você ama, faz um outro ser. Seu é muito lindo. Que legal. E depois de Lara, vocês tiveram desejo de ter outro bebê? Então, mas aí foi um pouquinho mais pra frente. Curtiu bastante Lara, né? Igual eu falei, nossa meta era, depois do 5º ano dela, a gente tentar a segunda gravidez. Que foi aí que veio o primeiro aborto que eu te falei, que foi com 2,5 para 3 meses. Aí, tive esse aborto, passaram-se 6 meses, depois eu tive um novo aborto, e aí depois que Larissa, que é bebê arco-íris, veio, vingou e veio. E aí... Como é que foi esse processo pra você, assim, tipo, de perda? É muito ruim, né? Doloroso. Muito ruim. Tipo assim, mesmo que não tava não tava tão avançada a gravidez, mas da hora que você gesta, não sei se fosse você já começa a projetar, você já começa a imaginar. Né? E a Larissa também foi muito desejada, porque a gente queria um segundo filho. Eu queria ficar só como que eu sou filha única. Então eu queria que a Lara tivesse uma irmã ou um irmão, né, para ter essa experiência. Então assim, eu fico até encantada quando vejo elas lá, até nas brigas eu acho massa. É muito legal essa questão de companheirismo e tal. E assim, então foi um baque mesmo, eu fiquei muito mal. Porque o que aconteceu? No primeiro eu não tinha falado com ninguém. Por quê? Tinha que sair do processo de liberação do plano para fazer a curetagem. Demorou. E nisso eu precisava sair. Aí as pessoas perguntavam, aí, como é que tá? Não sei o quê. Aí eu desconversava. Aí eu lembro uma vez a Diná me tocou na rua. Ei, amiga. Aí eu contei pra ela. A gente começou a chorar no meio da rua, as duas. Ela, ai, me perdoa, não sabia. Eu falei, não, ninguém sabe. Então, assim, demorou. Ainda tive risco, porque quanto mais se fica com um bebê morto na barriga, um feto ali, a chance de infecção é muito maior.
E eu nem podia nem sonhar pegar uma infecção. Uhum. Então, assim, foi muito doloroso. É tanto que quando saiu, assim, o plano para liberar, foi um alívio para mim. Fui, fiz o que tinha que fazer. E quando eu voltei para casa, que foi muito ruim. Você volta com aquela sensação de vazio, sabe? E quando você faz a curetagem, você vai para a maternidade, onde as mães estão ganhando bebê. Isso é muito, acho muito cruel para a mulher. Porque eu tava lá e eu ficava ouvindo chorinho de bebê nascer, essas coisas. Então, nossa, é muito ruim. E eu lembro que quando eu fui ganhar a Larissa, tinha uma moça lá. Ela foi para fazer também o processo de curetagem. Aí eu olhei para ela, a Larissa chegou para mim, eu olhei para ela e disse, olha só, há 1 ano atrás eu estava aqui na mesma condição que você. Então, eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida, que no próximo ano você vai estar na condição que eu estou hoje. Sim, carregando o seu bebê. Nunca mais a vi, mas eu creio que essa palavra foi liberada e ela sacou essa palavra. Mas, enfim, é isso. Não é algo muito traumático, doloroso. E, assim, igual a minha mãe mesmo, a primeira filha dela morreu na hora do parto. Começou o bebê todo formado. Era para ter uma irmã, mas ela morreu no parto. Então, assim, é uma dor que você carrega a vida inteira. Agora, no meu caso, não, viu? Graças a Deus, igual eu não cheguei aos 9 meses, mas no caso dela, que foi até o 9º mês, é muito dolorido, gente. Assim, eu me compadeço muito com as mães que passam por esse tipo de coisa. Marca muito, Marca né? muito. Marca muito. Mas depois, igual você falou, né? Ela lá veio veio. um arco-íris pra Sim. a Lara sempre foi tranquila. A Larissa ela gosta da bagunça. Veio pra agitar tudo. A casa, ela é assim, a bagunça da casa é ela, a alegria da casa é ela. Ai, não que Lara não se, mas Lara já tá mocinha também. Agora ela chegou aí, o Josenice, quando tá chegando perto dela, chega perto da escola, tá chegando um furacãozinho, porque ela já chega chegando. Aí é muito gostoso. Ai, que legal. Muito bom. E como é que foi, assim, o processo de vocês ministerial? Eu sei que você participou do Ministério de Louvor, você falou do infantil também. E como que foi o pastoreio na sua vida? Você já tinha recebido essa palavra? Foi algo... Como que aconteceu? Não esperava e não imaginava. Sério? Apesar de viver a vida inteira, né, praticamente dentro da igreja, nunca almejamos, nem eu nem ele, nunca almejamos isso. E quando veio, foi uma palavra assim, de muita surpresa para mim. Fiquei 1 semana sem dormir, porque eu lembro que eles falaram assim, pensem, amados, aí não sei o quê. Eu tremia, e eu fiquei sério, 1 semana sem dormir direito, pensando, meu Deus, é muito sério, porque é muito sério. Eu tenho essa consciência, é algo muito, muito sério. Tenho muito temor no meu coração quanto a essa posição. E aí, a gente foi, amor, vamos. Aí aceitamos, agradecemos, né, o pastor Paulo, a pastora Rô, por ter dito sim ao Espírito Santo, a voz dele. E a gente é muito feliz nesse chamado. Agora, quem te esperava? Não. Não esperava. Mas o seu chamado, você descobriu, assim, fazendo, né? Ou não? Foi algo que Deus já tinha falado no seu coração? Então, do pastoreio em si... Na verdade, a gente sempre liderou. E quando a gente se lida com pessoas... Você vai meio que treinando, né? Você já vai sem saber. Sabe aquela coisa que é automático? Você nasceu com isso, mas não sabe que nasceu. Mas na prática você vai fazendo, daqui a pouco você vai se descobrindo. E a gente sempre amou cuidar de pessoas. Por mais que pessoas deem trabalho, mas a gente sempre gostou de estar com pessoas, de liderar pessoas. Então, isso eu acho que ajudou muito nesse processo do pastoreio. Porque o pastoreio é muita entrega. É muito abrir mão, é muito amar mesmo o próximo. Assim, eu falo de pessoas que eu tive experiências, assim, que parecia que eu conhecia há anos, parecia que era gente do meu sangue, e não é. Então, assim, é algo de Deus mesmo. Eu não sei nem explicar. Igual tem gente que fala assim, eu queria tanto ser. E eu não queria ser. Sinceramente pra você, eu tinha outros planos. Mas o Senhor já sabia que eu nasci pra isso. E eu fui colocada ali. E tem gente que almeja ser... Mas, tipo assim, se você não for chamado, não almeje ser. Porque também não é fácil. É uma posição muito difícil. Uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. É prazerosa? Quando você vê frutos do seu penoso trabalho, é uma alegria. Mas também é algo que não é fácil de cumprir, não. É uma responsabilidade, é uma entrega. Então, assim, eu louvo ao Senhor hoje, mas já teve tempos de eu falar, por que, Senhor, que o Senhor chamou logo eu? Logo eu. Mas ele sabe. Não é desenhando o chamado, não. Eu amo fazer o que eu faço, amo mesmo. Porque senão não sou obrigada, né? Também teria dito não. Mas, assim, é algo assim que hoje eu louvo ao Senhor e vejo que realmente fui chamada para isso. Né? Também. Para outras coisas também. Mas, assim, meu maior propósito de vida hoje
Na verdade, tudo que a gente sempre sonhou em fazer era em prol do reino. Quando a gente pensava em alguma coisa, um curso, uma faculdade, é alguma coisa que fosse inserida no reino. Aham. Então, é isso, não tem. Estamos aqui, bota a mão na arada, não pode voltar para trás. E agora vocês estão na Barra, né? Como é que tá sendo esse desafio pra vocês? Então, hoje em dia já não é mais desafio. Porque quando a gente chegou, sim, foi muito desafiador. Porque lideramos o Ministério de Louvor há anos. Daqui a pouco, de um dia para a noite, da noite para o dia, eu já não sou mais líder de louvor. Uma pastora. Nossa, Deus, eu ficava assim, meu Deus do céu, que louco. E cheguei lá, não conhecia ninguém. Só de vista, não tinha amigos naquele lugar. Tinha conhecidos de vista, amigos eu não tinha. Então, assim, me sentia muito sozinha, muito assim, desamparada, na verdade. Porque aqui tinha a galera toda de anos. Aí você vai para um lugar que o pessoal é diferente, tem uma cultura diferente. É perto da gente, mas eles são diferentes. Hoje em dia, não. Eu já me sinto barrense. Tá inserida lá dentro. Já me sinto barrense. E os desafios foram sempre o quê? Muita distância. Quando a gente ia com uma área muito pequena, a gente saía daqui umas 2, 3 da tarde. Ficava lá até 11 horas da noite, às vezes sem comer, para voltar ainda para casa. Quando tinha BO, chegava de lá 1 hora da manhã, e lá era junto. A estrada era buraqueira. Então, assim, foram esses desafios na época que a gente teve. Muito. Hoje em dia, desafios que eu faço assim, são ainda de expandir o que a gente tem para expandir. Naquele lugar que o José Nisso tem algo no coração e a gente vai junto com ele. Esses são os desafios de alcançar ainda alguns lugares que a gente não conseguiu alcançar, pessoas que a gente não conseguiu alcançar. Né? Mas isso aí eu creio que o Senhor já está também nos ajudando a fazer o que tem que ser feito e avançar. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Responder as perguntinhas do direct, do Instagram. E a gente abriu a caixinha hoje na segunda, gente. E essa semana a gente vai gravar 2 episódios, tá? Então a gente vai abrir outra caixinha essa semana. Fiquem ligadinhos lá no Insta. Isso. Segue a gente se vocês não seguem. Então vamos lá. Qual foi o seu maior desafio como pastora e mulher de pastor? O meu maior desafio como pastor e mulher de pastor? Deixa eu pensar, gente. Eu acho que é mesmo essa questão da seriedade que você tem que ter muito, né, em relação ao chamado, de o que ele fazer, você seguir, igual o Josenias, ele tomou uma decisão. Eu sempre tô com ele nas decisões que ele toma. Às vezes, as decisões que ele toma não é tão, como é que fala? Muito confortável para mim. Mas se ele toma, eu sei que ele foi tomado, guiado pelo Espírito Santo. Então, talvez o desafio seja esse. Às vezes ele tomar alguma decisão que eu não queira, mas porque ele foi guiado pelo Espírito Santo, aceitar. E de fato, quando ele fala, amor, o Espírito Santo falou, eu posso. Falou mesmo. Então, assim, eu falo com ele, se você falou, amor, que foi o Espírito Santo que falou, eu tô com você. Mas os desafios são você está sempre dando suporte, porque ali eu sou ouvinte dele, eu ouço muito, eu que aconselho algumas coisas, e tô sempre ali com ele, porque de fato não é fácil. Né? Ele ser pastor hoje em dia sempre foi difícil, mas hoje em dia, assim, são muitas coisas que mudaram, né, que evoluíram nesse mundo. Então, assim, e essa evolução também acompanha hoje a todos nós. E ele se colocar nesse meio é muito complicado, onde você precisa saber o que fala, se posicionar como deve também, você tem que saber se posicionar. E assim, eu sempre estou ali, na retaguarda, dando suporte para ele. E eu vejo que o desafio maior seja esse, dessa parte de estar dando esse suporte, que eu também não posso errar com ele. Porque se eu der um conselho errado para ele, e se ele pega? Tipo assim, o conselho errado que eu digo assim, quando ele me pergunta opiniões de algumas coisas, eu penso 1000 vezes antes de falar. Eu oro, peço direção ao Senhor. Às vezes eu deixo para ele decidir, não dou muito a minha opinião também, porque é muito certo. Eu sei que ele vai me ouvir se eu falar algumas coisas da minha vontade, mas eu não quero falar da minha vontade, quero falar do que Deus de fato tem para ele e para mim como se suporte para ele. Eu preciso ajudá-lo, não atrapalhar. É um desafio mesmo. Qual foi a maior experiência que você já teve com Deus? Nossa, eu tive muitas, tá? A experiência com Deus, meu Deus. Uma das, né? Uma das. Eu acho que a maior mesmo foi da minha conversão, porque se eu não tivesse me convertido, sinceramente, eu não sei o que seria de mim hoje. Então, essa experiência de conversão foi muito profunda para mim. É tanto que eu tô aqui até hoje, né?
e também da minha cura. Que eu falo assim, que eu tenho um laudo médico lá, escrito por homens, mas eu tenho por Deus, que é que eu sou o caminho como curado e vivo como curado. Não morri em nenhuma das cirurgias que eu fiz, não morri em nenhuma gravidez que eu fiz, não morri no Covid, que também fiquei mal pra caramba. Então, assim... Na verdade, assim, o seu maior testemunho é da sua vida mesmo. É É que você... Falaram que você estaria perdida, você acertou Jesus. Falaram que você teria problemas, você foi curada. Não Falaram que poderia você não ter seria filho. mãe, você é mãe de duas. Desse Uau. jeito. Então, Qual é o seu maior sonho ministerial e pessoal? ministerial. Ai, gente, tem que falar ministerial? Eu sonho, apesar de que eu morro de medo de voar, mas eu sonho em percorrer as nações mesmo. Não sei se pregando ou na área da música, mas eu sei que o Senhor vai me levar um dia. Então, assim, na área ministerial é de fato expandir o reino, assim, dele no geral, expandir o reino dele, de ser alguém relevante mesmo para a sociedade, para as pessoas que precisam de ajuda, para aqueles que estão assim esquecidos. É ser alguém relevante, que possa falar, poxa, ajuda a referência a ajudar aqueles que precisam de fato, como um dia eu fui ajudada, né, ministerialmente falando. E continuar sendo essa mulher de Deus que eu sou, e assim, sempre levando o evangelho com graça, amor, e sempre respeitando as pessoas também, nas suas individualidades. E na minha vida pessoal, expandir também nos meus negócios. Sim. Né, sempre crescer, avançar, tem alguns planos, mas vai acontecer no tempo certo de Deus. Amém. Esse aqui é mais um conselho, né, que você poderia dar. É assim, porque mesmo depois de tanto tempo na fé, ainda assim passamos por fases de inconstância. Então, se a gente passa por fase de inconstância, falando eu, Jus, é porque talvez precise ter mais um pouco de entrega ao Espírito Santo. Sim. A inconstância, ela vai vir, só que ela não pode ser permanente. Se toda vez você está inconstante, alguma coisa está errada. Sim. Tem momentos de altos e baixos? Todos nós temos. Só que esses momentos de altos e baixos não podem nos paralisar. Igual, tem dias que eu não estou tão feliz? Tem. Mas eu não deixo de orar, eu não deixo de louvar o Senhor, eu não deixo de pregar, não deixo de ir para a igreja, não deixo de fazer nada que eu tenho que fazer. O problema da inconstância é até onde ela te aprisiona. Se ela vira um aprisionamento, tem algo errado. Agora, igual eu falei, tem altos e baixos? Tem. Agora, a inconstância na vida do cristão, ela precisa ser banida da vida do cristão. Não pode ter, a gente precisa o quê? Olhar para o alvo, seguir em linha reta. Vai ter dias difíceis? Terão muitos, mas o Senhor, em todos eles, está conosco. Está nos livrando, está nos cuidando e nos guardando. Então, você que fez essa pergunta, não sei quem foi, mas a inconstância, ela precisa ser retirada da sua vida. Através de quê? Leitura da palavra, oração em outras línguas, ter intimidade com o Espírito Santo. Se não consegue sozinho, peça ajuda. Porque às vezes tem gente que não consegue se livrar de algumas coisas sozinho. Peça ajuda, né? Tô aqui se precisar. Qual a sua maior referência? Então, gente, tem muitas referências. Vocês falam referência de quê? Alguma área específica Não, ou só de pessoas? Foi uma referência de pessoas. De vida, talvez. Então, tenho várias, assim, começar a minha mãe, referência de mulher forte e de fé. Uma mulher desbravadora, de fé, ousada. Mais uma boa referência, a irmã Selma, que foi que me ganhou para Cristo, uma evangelista nata, amor por vidas, ela que me trouxe Você tem a Cristo. contato com ela até hoje? Tenho, até perdi, eu troquei de aparelho e perdi o número dela, mas tem que recuperar. Nossa, que legal. Mas ela tem mais de 80 anos e ela ainda fala, meu filho, quando eu tiver vida eu vou pregar esse evangelho, Que tá? legal. Ela é dessa. Uau. A tia Rô também, a nossa pastora, é uma referência para mim muito forte também, de mulher de fé, de esposa de pastor, uma mãe, a avó exemplar, então assim, de caráter, me espelho muito nela mesmo, né, e eu caminho com ela tem muitos anos, não teria como não me espelhar nela. Na área da música, adoração, Nívia Soares e a Kim Walk, são duas mulheres assim que para mim, de nível de profundidade com o Espírito Santo, de adoração, são extraordinárias. A Nívia eu já vi ela pessoalmente, cara, benção demais. A Kim Walker, ainda não, quem sabe um dia, mas ela é uma mulher também de Deus, que transmite muito, assim, do Espírito Santo. Quando a pessoa flui em Deus, você consegue sentir na canção, na música. Então, assim, é espetacular. E ela tem um testemunho lindo também, né? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá falando de louvor. Você teve alguma experiência no louvando, assim, no palco, lá em cima? Algo que aconteceu, que
você lembra, assim, com o Espírito Santo? Já tive várias. Já fui curada. Sério? Sério, de coluna, uma vez, Uau. louvando, já fui curada. Eu tenho escoliose, você sabe disso, eu tenho Aham. escoliose. Não sinto dor de coluna, não. Tem muito tempo. Fui curada. Já tive experiências de ouvir o som celestial mesmo. Nossa. Gente, isso foi, assim, indizível. Nossa. Indizível. Quem crê, crê. Quem não crê, paciência. Nossa, Mas é lindo. Assim, mas isso foi numa reunião de louvor que a gente fez, não foi dentro da igreja. Aham. Eu consegui ver, assim, eu entrando pelo portal celestial assim mesmo, e aquele som, sabe? Era tanto som, você não consegue identificar que instrumento é, mas é algo tão sobrenatural, cara, eu gritava assim, porque é algo muito louco. Assim, Uau. essas percepções espirituais são muito, assim. E Aham. outra vez foi com o pastor Marcelo Carvalho, a gente acabou de fazer o louvor, e aí eu sentei, e aí ele foi pregar sobre fé. Aí ele falou assim, você quer ver o que é ter fé? Ele olhou pra mim e falou assim, filha, ouça agora. Na hora que ele falou, ouça agora, eu ouvi de novo. Eu ouvi o som celestial. E comecei a rir, ele tá vendo? Ela ouviu. Aí ele falou, exatamente o que aconteceu. Falei, caramba, que doideira. Uau. Loucura. Então tem bastante... Tem. Bastante. Eu perguntei porque, assim, eu não... Nossa, a gente é do mídia, né? Então, assim, não temos experiência lá em cima. Mas eu vejo o Thales, quem tá no louvor, a entrega, principalmente do ministro, você ministra muito, a entrega lá em cima é algo surreal. E a gente tem vivido experiências externas de algo que tem sido declarado lá em cima. Então, é algo bem forte, né? Pra quem ministra, quem tá ali. É muito forte. E assim, eu fico até assim, meu Deus, porque na hora que mover pega mesmo, assim, é difícil ficar de pé, né, Thales? Aí eu fico assim, meu Deus, tem que me controlar, porque eu não estou ministrando. Thales direto, ele larga o microfone e ajoelha lá em cima, mas, porque não... ai, a vontade mesmo é de ser, cara, voar, de correr. Tem horas que você fala assim, corre. Já aconteceu, sai correndo. Por mim mesmo, nunca faria um negócio desse, gente. Nunca. Mas quando você tá ali no mover, as pessoas falam, faz assim, profetiza, não sei o que, corre, ajoelha, dança. Aí você não se segura. Mas é sobrenatural, assim. É verdade. É lindo. Lindo. Ó, eu deixei uma perguntinha fofa aqui por último. Qual é a sensação de ter filhas tão bonitas? Ai, meu Deus. Puxaram a mãe, né? Brincadeira. Gente, é mais que... eles são lindas, mas serem saudáveis, isso aí é maravilhoso, né? Ter vida linda, saudável, cheia de Deus, porque eu falo que minhas filhas são do Senhor e nasceram para brilhar a luz de Jesus mesmo. Né? É o que eu declaro sobre a vida delas. Tem ensinado, né? E creio que elas vão seguir esse caminho aí até. Você já consegue identificar a chamada, assim, agora que elas são um pouquinho mais grandinhas? Você já consegue? Sim. Lara é uma evangelista. Lara é puro amor. E evangelista, já estava assim, mãe, eu e minha amiga, a gente vai colar papelzinho falando sobre Jesus na escola. Eu falei, que legal, filho, cola assim, mas pede autorização do diretor, você pode, né? E a Larissa, eu acho que ela vai ser muito intrépida na palavra. Por mais que, assim, igual eu te falei, o temperamento dela é mais assim, reclusivo, fechado, mas a Larissa, ela é muito intrépida, ela é muito segura do que ela quer e do que ela fala. Entendeu? Então, eu acho assim que ela vai ser uma pregadora muito usada. Uau. Tem pra mim. Que legal. Ai, a gente passou rápido. Sim, verdade. Nem sei que horas são. Mas obrigada mesmo, Josi, pela disponibilidade, por participar aqui com a gente. Você vai voltar, tá? Ano que vem vamos fazer outro. Mas obrigada mesmo pela participação. Pelos testemunhos também. Por abrir um pouquinho da sua vida pra gente. Eu que agradeço. Legal. A gente é muito edificado nesses momentos. A gente fica um pouquinho nervoso, mas depois realmente vai passa, né? Só no começo. Mas tá bom, obrigada, gente. Vocês ficaram até agora. Não deixe de dar o seu gostei aí, tá bom? E até a próxima semana. Eu queria agradecer, pode? Sim, claro. Sim. Agradecer, né, o convite mais uma vez de vocês. Agradecer, né, a minha igreja amada, né, que estou lá há tantos anos. Um beijo para todos vocês. E para aqueles que têm sempre nos apoiado, né, no chamado, pastora Rô, Paulão. E é uma benção servir esse ministério, Palavra da Fé. É verdade. Amo todos vocês. Crescemos juntos todos. É verdade. Obrigadão, pessoal, por ficar até aqui. Até a próxima. Semana que vem. Até. Tchau. Tchau.